Graça ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática e cores, o que explica as cores do fundo dos cenários, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, na total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas querem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de cada pessoa que essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção. Para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo, também peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas. E através da tua paz, da tua graça, da tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva a vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos aos dois primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos dois primeiros livros de hoje. O livro é o livro de Judas, e o segundo livro é o livro de João, com 21 capítulos. Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo que contém 25 versículos. Judas, servos do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados.
Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais, desde há muito, estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 17. Capítulo 17, contém 26 versículos. O Senhor Jesus ora por si mesmo. Tendo dito essas coisas, o Senhor Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Senhor Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de oração de joelhos todos os dias, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100
vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira. Em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 remanescentes do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de números pares. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E o livro é o livro de 2 Reis, capítulo 16. Capítulo 16 contém 20 versículos. Acais, rei de Judá, no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar. Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel até que o seu filho fez passar pelo fogo, segundo os costumes abomináveis dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras e nas colinas, como também debaixo de toda árvore frondosa. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67, 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que mandamos. 28, 44, 27 e 43. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 13. Neemias, capítulo 13, que contém... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Neemias, capítulo 13, que contém 31 versículos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito que nele, que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus,
porque não deram pão, água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para o amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo ele esta lei, excluíram de Israel todos os de descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, foram encarregados dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Capítulo 10 contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas, pois as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra desprezível. Saiba o tal que, quais somos nos falar por cartas. Estando ausentes, tais seremos no fazer. Estando presentes, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme a reta medida que o Senhor Deus nos deu para chegarmos até vós. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 6, Gálatas, capítulo 6. Sejam todos muito bem-vindos. Gálatas, capítulo 6, que contém 18 versículos. Fazer o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrija tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outrem. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. Eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. 12, 60, 11 e 59. Obadias, com 1 capítulo.
Obadias, com um capítulo que contém 21 versículos. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá, serás exterminado para sempre. No dia em que estavas presente, no dia que estranhos lhe levaram os bens, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras como um deles. Tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça de teu irmão. No dia do seu desterro, não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Glórias ao Senhor Deus. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, que contém 22 versículos, os falsos mestres. E se condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-se para exemplo os que vivessem piamente. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com a injusta obra deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os impiedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O Senhor Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 12. Oséias, capítulo 12. Para o rebanho santo, número 26, 46, 25 e 45. O capítulo 12 do livro de Oséias contém 14 versículos. O pecado de Israel: Efraim se alimenta de vento, segue o vento leste o dia todo, e multiplica a mentira e a violência, faz aliança com a Síria e manda azeite ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo os seus caminhos e o recompensará segundo as suas obras. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Glórias ao Senhor Deus. Como príncipe lutou com o anjo, prevaleceu, chorou e suplicou. Em Betel o achou e falou com ele ali. Glórias ao Senhor Deus. 2:71 e 69. 2:71 e 69. Mateus
com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Capítulo 28, Mateus capítulo 28. Contém 20 versículos, a ressurreição. Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os guardas temeram de medo dele e ficaram como mortos. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Sejam todos muito bem-vindos. Escolham todos vocês um número de 1 a 70 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Capítulo 2, Malaquias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Advertência aos sacerdotes. A lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, vós, porém, vos desviaste do caminho. A muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Glórias ao Senhor Deus. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 8 do livro de Esdras contém 36 versículos. A lista dos cabeças de famílias que voltaram com Esdras. Estes são os cabeças de famílias com as suas genealogias que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finés, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratos, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paros, Zacarias. Com ele foram registrados 150 homens, dos filhos de Pate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro. 3 João com um capítulo. 3 João com um capítulo.
que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como quem bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Salmos, o livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. 68. Salmos 68 para o rebanho santo número 24, 48, 23 e 47. Salmos 68, que contém 35 versículos. Levanta-te, Senhor Deus, sejam dissipados os seus inimigos. Fujam de diante dele que o odeiam, como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas, como derrete a cera diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante do Senhor Deus. Alegre-se, porém, o justo, regozijem-se na presença do Senhor Deus, foguem de alegria. Cantai ao Senhor Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, e o seu nome é Senhor. Exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz de viúvas. O Senhor Deus no seu santo lugar. Glórias ao Senhor Deus. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Para o rebanho santo, número 16, 56, 15 e 55. A Síria é instrumento do Senhor, disse-me o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele, com uma caneta comum, Maer-Saal, Rais-Bais. Tomei comigo fiéis testemunhas, Urias, sacerdote Zacarias, filho de Geberequias. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho, e me disse, o Senhor, põe-lhe o nome de Maer-Salal Rais-Bais, antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar agora uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região
E peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. 2 Timóteo com 4 capítulos. Rebanho Santos de número 30, 42, 29 e 41. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O capítulo 3 contém 17 versículos. A impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santos número 5, 65, 6 e 66. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos. Amor fraternal e a humildade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Contém 10 versículos. A oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse ele: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz, tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22. Agora eu vou fazer a oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 2. Senhor, nosso Deus e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Provérbios, com 31 capítulos, e Filemão, com 1 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 31. Provérbios capítulo 31, que contém 31 versículos. Epílogo à mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração marido confia nela, e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis, como os navios mercantes. Ela de longe traz o seu pão. E o livro de Filemão, com 1 capítulo. Que contém 25 versículos, a intercessão de Paulo por Onésimo. E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lanço na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler mais um desafio para todos vocês. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma das 7 afirmações é mentira para receber 200 bilhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 bilhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus
e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político mesmo estando apto para votar. E ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Judas. O 17, terceira João. O 17, vai meditar no livro de João 17. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 16. Você que mentalizou o 20, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 22, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 13. Você que mentalizou no 21, 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu 1, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 28. Você que mentalizou, escolheu 5, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 8. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de 3 João. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 68. Você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 8. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 11. Escolheu o 11, vai meditar. Você que escolheu o 11, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 31. Você que mentalizou, escolheu o 4, vai meditar no livro de Filemon, capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado, com as delas sendo repetidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. E eu irei, já eu vou repetir os números que foram sorteados. E eu irei apresentar para vocês mais uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. Confessa que é pecador.
1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 19. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Judas, você que mentalizou o 19, o livro de Judas, o 17, João, 17, o 9, 2 Reis, 16, o 20, 2 Tessalonicenses 3, o 22, Neemias 13, o 21, 2 Coríntios 10, o 12, Gálatas 6, o 2, Ageu 2, o 14, Obadias, o 8, 2 Pedro 2, o 10, Oséias 12, o 1, Mateus 28, o 5, Malaquias 2, o 6, Êxodo 18, 13, 3 João 18, Salmos 68, 3, Isaías 8, 16, 2 Timóteo 3, o 7, Filipenses 2, o 15, Jonas 2, o 11, Provérbios 31 e o 4, Filemon.
Atenção, você quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E muitíssimo, amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma verdadeira igreja do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito, membro ofertante de uma das igrejas virtuais, também de você interagir com as igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote, após o mover de semana oração diretamente em cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários dele, às 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG 1308 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igreja Benditos, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Angola, Dinamarca, vocês também da França, do Japão, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.